Olá, vamos iniciar a nossa aula aqui no YouTube. O pessoal do Instagram já está aqui, já dei o chamado aqui no nosso Instagram e, obviamente, tá? Vou me apresentar para vocês caso você não me conheça. Sou Mariana Velo Paula, advogada, professora e hoje nós vamos conversar sobre a regularização das contribuições. Exatamente. Deixa eu ver se está faltando eu chamar mais alguma pessoa por aqui. Não, já está tudo ok. Olhando as outras contas. Então vamos lá, são 11h58. Nós iniciamos, na verdade, sempre às 12, então estamos um pouquinho aqui adiantados, tá ok? Vamos lá, pegar a nossa água, pegar o nosso cafezinho. Se você estiver almoçando, né? Então senta aí com o seu almoço e vamos começar. Que são as minhas fichas de atendimento. Estava fazendo um planejamento previdenciário para uma empresária, que é um pouquinho mais delicado o planejamento dos empresários, porque eles vêm repleto de quê? De erros, gente, os quais nós iremos conversar hoje aqui. Bebendo uma aguinha para hidratar, que Fortaleza está extremamente quente. Quem for chegando aqui, tá? No nosso YouTube, já vai se apresentando para a gente poder o quê? Conversar. Fiz até um roteirinho de aula na madrugada para poder não me perder e ser o mais objetiva possível, porque hoje ninguém tem tempo a perder. Então, eu sempre gosto de fazer uns roteirinhos de aula. Dificilmente eu passo sem fazer esse roteirinho de aula, para que nós possamos estudar aqui no dia de hoje da maneira mais abalizada possível. Tá ok? Oi, Léo querido, doutora Débora, vamos lá, vamos iniciar 12 horas em ponto. Já já as minhas aluninhas elas começam a entrar na aula. Vamos iniciar sobre as regularizações de contribuição. Primeiro ponto, né, que você, meu colega advogado, você deve saber é o seguinte, que no ordenamento jurídico, dentro do direito previdenciário, nós temos diversas espécies de contribuintes. Isso daí, quando nós estamos analisando as contribuições, elas são primordiais. Portanto, tá? Vamos fazer um resuminho disso. Vamos comigo. Vamos lá. Primeira coisa, nós temos, vou até me afastar, mas não quero perder o foco de vocês também. Vamos lá. Nós temos o contribuinte individual, que é aquela pessoa que está trabalhando por conta, ou ela é um empresário, tá certo? O contribuinte individual, gente, ele contribui, tá? Na alíquota de 11% ou na alíquota de 20%. Mariana, para tudo, me explica que história de alíquota é essa, por favor, gente. Toda contribuição previdenciária, ela tem que ter um parâmetro mínimo e um parâmetro máximo. Isso nós sempre conversamos, ou seja, toda contribuição, ela tem que ser na base do salário mínimo ou, né? Então, no máximo que ela pode atingir, e o máximo que ela pode atingir é o teto previdenciário, o teto do INSS. Entendemos? Perfeito. E essa alíquota? O nosso, né, contribuinte, ele pode contribuir na base de 11% do salário mínimo até chegar ao teto, ou na base do que dos 20%. Oi, Val, querida, tudo bem? Te convido aqui a vir para o YouTube, tá bom? Convido vocês aqui para a nossa aulinha no YouTube. Qual é a diferença, Mariana? A diferença é que quem contribui nessa base do Simples Nacional de 11% somente pode ter uma aposentadoria por idade. As aposentadorias por tempo de contribuição, elas não são admitidas. Ou seja, boa parte das aposentadorias, tá?
elas não são admitidas para quem contribui no Simples Nacional, nessa alíquota de 11%. Então, nós temos o contribuinte individual, temos também o contribuinte facultativo. O facultativo é aquele contribuinte que não trabalha, é a dona de casa. Logo, se não trabalha, não tem obrigatoriedade com a contribuição. Se você não sabe, a contribuição previdenciária, ela, gente, não é uma opção. Se você trabalha, obrigatoriamente a pessoa tem que contribuir, porque ela é um tributo. Você tem que verter, tá, esses valores para o INSS. Por sua vez, o facultativo, que é aquela pessoa que não trabalha, ela não tem a obrigatoriedade da contribuição. Ah, gente, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, tá? Se você quer entrar aqui no nosso YouTube e assistir aula, escreve aqui o eu quero que você vai receber o link da nossa aula. Estou aqui focada na nossa aula para não perder o fio da meada, mas não esqueci de você, tá? Te convido a fazer parte dessa nossa aula. Oi, Rosa querida. Tudo bem? Rosa, tô em Alagoas em março. Jana, querida, vem pro YouTube. Só escreve aí o eu quero, tá? Que você já recebe o link da nossa aula do YouTube. E vem para cá com a gente, que hoje é regularização de contribuições. Então, o contribuinte facultativo, por sua vez, ele pode contribuir em 3 alíquotas. Presta atenção que isso daqui, tá, é de suma relevância. Na alíquota de 5%, tá bom? Não achou lá a aula? Nossa, tô lá no YouTube, tá? Deixa eu ver se o Léo consegue te mandar aí, ó. A Rosa já quer o eu quero. Tá? Você recebe aí no privado. A Jana, escreve aí, Jana, eu quero que você recebe também o link da nossa aula no YouTube. Tá bom? No mesmo canalzinho, gente. No meu canal do YouTube, eu tô lá ao vivo. Tá certo? Vamos lá. Aí, você vai ter a alíquota de 5%, na alíquota de 11% e na alíquota de 20%. Presta atenção que quem contribui em cada uma dessa alíquota tem uma especificidade. Quem contribui em 5%, Mariana? Quem é essa pessoa? Quem contribui, tá certo, nessa alíquota é aquela pessoa que ela não tem condições de mantença. Como é que eu posso te explicar isso de uma maneira bem fácil, tá? A alíquota de 5% é chamado de facultativo baixa renda. Essa pessoa, ela tem que ter alguns requisitos. Por exemplo, o primeiro deles e de suma relevância é estar inscrito no CadÚnico. Segunda coisa, a renda da família como um todo, ela deve estar também, tá, na base de 2 salários mínimos. Se superou 2 salários mínimos, já não pode ser facultativo baixa renda. E essa pessoa que assim contribui, ela o que, gente? Ela, tá bom? Somente pode se aposentar na modalidade aposentadoria por idade. Ela não pode se aposentar na modalidade aposentadoria por tempo de contribuição. Quem é que pode se aposentar, Mariana, do facultativo na modalidade tempo de contribuição? É aquela pessoa que contribui na alíquota de 20%. Se contribui com 11%, também só pode se aposentar na modalidade aposentadoria por idade. Não tem como a gente começar a falar das regularizações sem antes eu dar uma palhinha, gente, sobre as espécies de contribuinte e as espécies de contribuição, né? As alíquotas de contribuição. Então, nós já vimos a contribuição do contribuinte individual, nós vimos aqui a contribuição do facultativo e o empregado, certo? Seja ele doméstico, ou seja ele mesmo empregado de CLT, ele, tá? Não vai se preocupar com essa história de alíquota,
porque ele já está trabalhando, o empregador está tirando a sua contribuição e o empregador está fazendo a contribuição dele. Então, essa pessoa que está com a CLT, oi, Fernanda querida, saudade, tá? Vem para o YouTube. Lembrando, quem quer ir para o YouTube e tá aqui, escreve eu quero, que vai receber o link da nossa aulinha. Quem chegou aqui no YouTube, tá? Pode se apresentando, que a gente já vai também batendo um papo sobre esse assunto de regularização de contribuição. Então, já vimos as 3 espécies de contribuintes. Escreve eu quero, que recebe o link aqui. Fechou? Fechou, Mariana. Já entendi muito bem que nós temos essas espécies. Mas me responde aqui, Mariana, o MEI. Onde é que o MEI entra nessa espécie de contribuinte? Gente, o MEI, tá? O microempreendedor individual é uma espécie de contribuinte individual. Trabalha por conta, tem a empresa dele e contribui também na alíquota dos 5%. Fechou? Então, quem é MEI e contribui na alíquota dos 5%, essa espécie de contribuinte, que também é do Simples Nacional, vai poder somente se aposentar por idade. Fechou, gente? Fechou, Mariana? Somente pode se aposentar por idade. Ótimo. Mariana, mas o MEI, ele tem a possibilidade de complementar esses 5%? O MEI tem, gente. Ele tem que fazer uma complementação suplementar, tá? Na alíquota de 15%. Vou falar para vocês que quando o cliente tem esse interesse de complementar daqui para frente, eu peço para ele comprar o carnezinho e fazer a complementação, tá? Dessa contribuição. Semana passada, uma amiga minha, que ela é do setor de pessoal, ela até veio tirar uma dúvida, e eu coloco esse questionamento aqui para você, né, meu querido colega advogado. Ela disse que o INSS, ela orientou fazer a complementação, como eu oriento também, e ela disse que o INSS falou que não complementa mais assim o MEI. Eu desconheço, gente, porque tem o código dessa complementação, tá? E eu venho fazendo por alguns anos dessa forma e eu consigo aposentar dessa forma. Se você souber, né, de outra forma como você gera, me diz aí, quando você vai complementar a contribuição do teu cliente, você gera a DAS dele dessa forma, porque eu venho orientando o cliente e aparece no meu INSS perfeito. Até fiquei de fazer uma pesquisa mais aprofundada para essa minha amiga, mas foi semana passada e a vida é cheia de coisas, eu não consegui. Mas deixo aqui esse questionamento para a gente poder discutir. Beleza, Mariana, já vi aqui com você as modalidades de contribuição, já vi também as alíquotas que o nosso contribuinte ele pode fazer. Vamos agora tratar da regularização. Vou conversar com vocês, gente, de uma regularização que ela é extremamente comum, que é daquelas pessoas que contribuem, gente, abaixo do salário mínimo, que aparece, né, o indicador no CNIS do PREC menor MI. Esse tipo de complementação, na verdade, esse tipo, né, de regularização, ele aparece para quem? Vamos lá. Temos que ter com base uma coisa, a emenda constitucional 103. Vou conversar aqui com vocês sobre isso. Em 13 de 11 de 2019, foi publicada essa emenda constitucional, a reforma da Previdência. E, antes da reforma da Previdência, quem estava de carteira assinada, tá? Quem era ali o então empregado doméstico, o mesmo a pessoa que estava de carteira assinada, se ela tivesse com a contribuição abaixo do mínimo, ela não precisava complementar essa contribuição de maneira alguma, tá? Depois da reforma da Previdência, essa realidade mudou, gente.
A pessoa que trabalha de carteira assinada e foi depois da reforma da Previdência, está contribuindo, né? O seu empregador está contribuindo abaixo do salário mínimo, ela vai precisar, sim, gente, complementar essa contribuição abaixo do mínimo, para valer como tempo de contribuição, para valer como carência e até para ter a qualidade de segurado. Então, por isso que eu já fiz essa introdução das espécies de contribuição, das espécies de contribuinte para você. Porque elas, para eu tratar de regularização de contribuição, eu tenho que ter essa base mínima. Então, o empregado, seja ele o doméstico ou seja mesmo o empregado, né, ali de carteira assinada, foi depois da reforma da Previdência, tá? Com as contribuições abaixo do mínimo, vai ter que complementar isso aí para aparecer, tá certo? Como tempo de contribuição. A gente vai já conversar como é que eu faço isso aqui depois da reforma da Previdência. Por sua vez, aquela pessoa que sempre contribuiu por conta dela mesma, tá? O contribuinte individual ou o facultativo, seja antes ou depois da reforma da Previdência, sempre teve que contribuir ali na base do salário mínimo. Vamos falando, tá, gente? E bebendo água, porque a voz a gente tem que preservar. Se você tá aqui comigo no YouTube, já dá o oi, diz qual é a sua região para a gente bater um papo. Beleza? Fechou, Mariana? Entendi perfeitamente. Então, o contribuinte individual e o nosso facultativo, antes e depois da reforma da Previdência, tinha que estar contribuindo na base do salário mínimo. Se porventura esse contribuinte estava contribuindo menos do salário mínimo, então ele vai ter que complementar essas contribuições. Entendi tudo, Mariana. Vamos agora entender como você vai fazer essa regularização da contribuição menor que o salário mínimo. Vamos agora para o nosso trabalhador de carteira assinada. O trabalhador de carteira assinada, se no CNIS dele, gente, antes da reforma da Previdência, está mostrando contribuições abaixo do salário mínimo e na carteira de trabalho ele ganha um valor superior ao salário mínimo, como é que ele vai fazer? Gente, ele vai ajustar o CNIS. Tá? Ele vai pegar a carteira de trabalho dele, ou ele vai pegar lá o contrato de trabalho dele, ou os olerites. Ontem mesmo eu fiz isso, tá? Mas foi já de uma revisão de aposentadoria. Vamos já falar aqui desse caso concreto, para você ver como prejudica o trabalhador, porque diminuiu a aposentadoria dele em R$ 450. Preste atenção, tá? Então, para quem estava já, tá certo? De carteira assinada, antes da reforma da Previdência, estava abaixo do mínimo, e a carteira de trabalho, ou o olerite do teu cliente, né? Ou o seu olerite está abaixo do mínimo, você vai fazer o quê? O ajuste do CNIS. Você vai pegar o RAC, que é um formuláriozinho do INSS, você vai preencher, vai ligar para o 135 e vai pedir os ajustes de vínculos e remunerações. O INSS vai abrir um espaçozinho dentro do meu INSS e você vai anexar o RAC com a prova. Check. Esse é o empregado antes da reforma da Previdência. É assim que regulariza. Por sua vez, se for depois da reforma da Previdência e o teu cliente tiver com a carteira assinada também acima do salário mínimo, mas mostrar ali uma remuneração abaixo do mínimo, o procedimento é o mesmo, tá? Preencher o RAC, colocar a prova do olerite, da carteira de trabalho, ligar para o 135, vai abrir um espaçozinho e ali você preenche, gente. Mari, beleza. Mas se depois da reforma da Previdência
o meu cliente de carteira assinada, ele tiver com as contribuições ali abaixo do salário mínimo, você vai apertar no botão ali de complementação de contribuições abaixo do mínimo. É super simples. Dentro do meu INSS tem esse botão e o próprio INSS vai te gerar essas guias. Isso daí você vai fazer sem a menor dificuldade e você vai dar essas guias para o seu cliente pagar. Fechou isso aí. Beleza, Mariana, entendi. Por sua vez, se for um contribuinte individual ou um facultativo que está abaixo do mínimo, você também tem a possibilidade de complementar isso, tá? Se for dentro, vamos lá, presta atenção que isso aqui parece complicado, mas não é. Beleza? Se for essa regularização, tá? Dessas contribuições, vou chamar assim, dentro dos primeiros 5 anos, por que dentro dos primeiros 5 anos, Marina? Digamos que nós estamos ali, tá? É 2025? Então é 2025, é 2024, no começo de 2024, 2023, 2022, 2021 e 2020, nós vamos fazer essa complementação pelo site da Receita Federal, pelo SAL, tá certo? Coloca aí no Google SAL, que é onde você vai colocar ali o NIT do teu cliente, vai aparecer de pronto o quê? Vai aparecer de pronto o nome dele. Então, você já vai entrar no sistema do teu cliente e vai gerar essa complementação. Vai gerar ali uma GPS para o pagamento dessa complementação. Extremamente simples, gente. Faço isso aqui no escritório toda semana. Tá, Mariana? Mas se for de depois desses 5 anos, como é que a gente faz? Gente, depois desses 5 anos, tem que abrir um processo administrativo dentro do INSS, tá? Também, você vai fazer um processo administrativo, normalmente o segurado não sabe fazer isso, mas o advogado, ele faz. Se você nunca fez, o que é que eu te recomendo? Que você vá numa APS que você já costuma despachar. Processo que lá normalmente eles vão te dar esse passo a passo muito mais simplificado, mas você já vai sabendo como deve proceder. Estamos entendidos? Então, complementação abaixo do mínimo, nós temos essas diversas possibilidades e variedades para a sua regularização. Mariana, outra coisa, o segurado, ele tá com essa contribuição ali abaixo do salário mínimo. O que é que eu faço? Tá? Ele é carteira assinada e ele não quer pagar essa complementação. Gente, o INSS, tá? Depois da reforma da Previdência, ele também disponibiliza 2 opções, que são os ajustes de complementação. Quando o nosso cliente ele está com valores a maior, tá acima do mínimo e outras menores que o mínimo, o próprio INSS, de maneira não é automática, porque você aperta no botão, mas é guiado por você, tá? Ele faz esse ajuste. Ele tira dinheiro de onde tem mais e coloca dinheiro de onde tem menos. Mas normalmente eu só aconselho o cliente a fazer isso numa única opção, que é quando o cliente ele realmente não tem o tempo de contribuição. Tá? Quando ele não tem esse tempo de contribuição sobrando, ele não pode fazer isso. Aí o que que acontece para esse nosso cliente? O cliente é melhor ele descartar. Então, na verdade, a convênio é necessário e imperiosa a necessidade dessa análise para o cálculo, porque às vezes a contribuição ali do cliente é tão pequena, né? O valor é tão irrisório e ele tem outras contribuições que quando ele vai complementar esses valores, não vai adiantar de nada. Estamos entendidos. Gente, para quem está chegando agora, tá? No Instagram, estamos no YouTube. Quem quer assistir aula pelo YouTube, escreve aí, eu quero que você recebe o link e vem para cá comigo. Fechou, gente?
Beleza. Então, já vimos agora para quem está ali com a contribuição abaixo do mínimo. Outra, né, tipo de situação que eu acredito que merece uma regularização, gente, é a do facultativo, tá? A do quem contribui como facultativo tem diversos problemas. Vou contextualizar isso aqui para não ficar muito estranho. Vamos lá. Já vimos no começo dessa aula que o facultativo pode contribuir na alíquota de 5%, na alíquota de 11% e na alíquota de 20%. 5% é o baixa renda. Já te expliquei aqui no começo da aula o que é que ela deve fazer, tá certo? A Iraciara quer, gente, quer entrar na aula, você vai já receber aí o link, minha querida. Fechou? Fechou. O contribuinte de 11% só pode aposentar por idade de 20%. O que acontece? O facultativo é aquela pessoa que não trabalha. Se ela não trabalha, vamos lá, quem é que não pode contribuir na modalidade facultativa? Gente, o segurado obrigatório, tá? Se a pessoa é segurada obrigatória, que é o contribuinte individual, o empresário, o nosso servidor público, tá ok? E mesmo de carteira assinada, ela não pode contribuir como facultativa. Mas o que acontece? Bora lá. Muitas vezes, né, não raras hipóteses, um vínculo ele não é encerrado. Mariana, explica melhor que eu sou novata dentro do direito previdenciário. Gente, o que acontece? Muitas vezes, o nosso cliente, né, o segurado, ele encerrou aqui um trabalho com uma empresa de CTPS assinada ou estava prestando serviços dentro de um município ou um estado. Esse trabalho ele terminou, mas dentro do CNIS dele a data fim não está encerrada. Não sei se eu estou me fazendo entender corretamente. O CNIS, gente, quando chega naquela parte dos vínculos e das remunerações, tem a data entrada e a data de saída, a data fim e a data início. E muitas vezes essa data fim, ela permanece em aberto. E isso daí fica para o sistema como se a pessoa ainda estivesse de vínculo com aquela empresa ou de vínculo com aquele município. Mas ela não está. O contrato de trabalho já encerrou. Acontece que aquele município, que aquela empresa ou aquele estado não deu baixa dentro do sistema, dentro do e-social. E aí fica ali como se fosse em aberto. Não tem as contribuições vertidas, mas quando a pessoa não quer perder tempo nas suas contribuições, começa a contribuir na modalidade contribuinte individual, aparece o indicador no CNIS do PREC Faculte Conte. Gente, quem está chegando aqui no nosso YouTube, já se apresenta, gente, coloca aqui no chat, tá? Deixa eu ver se está funcionando para vocês. Boa tarde. Deixa eu só escrever para ver se está aqui. Ou sou eu que não estou enxergando? Eu não sei. Bora lá? Gente, eu passei um tempo sem conseguir fazer live aqui pelo YouTube, que ele estava dando problema. Hoje, com a glória do Pai, nós voltamos. Os alunos parece que estão esquecidos, tá? Gente, deu problema na câmera, deu problema na internet, deu problema que teve uma alteração. Eu tive que pedir autorização em 24 horas. Tive vários problemas nesse YouTube, mas já estamos no último mês, né, na última semana de janeiro, quer dizer, no primeiro mês, mas na última semana tá mais do que na hora a gente voltar essas aulas aqui no YouTube para os nossos aluninhos, né? Ajeitar o cabelo, que eu não gosto de ficar assanhada, não. Para os nossos colegas, eles poderem voltar a estudar toda semana aqui no nosso perfil do YouTube. Beleza, Mariana? Entendi. Aí, Mariana, vamos voltar aqui nossa linha de raciocínio. Vamos voltar para cá. Temos aqui o quê?
temos aqui aquela contribuição, aquele vínculo em aberto, e o cliente, né, o segurado, não quer perder tempo, começa a pagar como contribuinte facultativo. No CNIS dele vai aparecer o indicador PREC Faculte Conte. Porque Conte, Mariana, é concomitante. Ele está com um indicador mostrando que tá errado, gente, a contribuição dele como facultativa, que ele não poderia estar contribuindo como facultativa, porque concomitantemente, esse conte é de concomitante, existe o que? Um vínculo laboral em aberto, e ele é contribuinte obrigatório. Logo, para isso daqui valer, essas contribuições como facultativo valerem, tá, assim, querida? Vem para o YouTube com a gente, tá? Escreve eu quero que você pegue o link e vem para cá. Você vai ter o quê, gente? Você vai ter que ajustar você vai ter que regularizar essas contribuições do teu cliente. E essa regularização, gente, você vai fazer com a prova de que aquele vínculo ali do segurado obrigatório, ele não existe. Tá? Que ele já findou, na verdade. Beleza? Vamos lá. Então, como é que você faz? Você tem que buscar as provas. Por exemplo, Mariana, eu estou aqui com a minha CTPS, ela está aqui com a data fim assinada, mas dentro do meu INSS, dentro do CNIS, ela não está. E o que é que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo formuláriozinho RAC, preencher o fechamento desse vínculo e colocar a prova da CTPS. Mari, não tem CTPS, mas eu tenho um contrato de trabalho. Coloca o contrato. Mari, não tem, o vínculo está em aberto. Busca uma declaração. Essas declarações, elas são muito comuns quando nós estamos tratando do quê? Dos entes públicos. Nem todo ente público, principalmente do interior, a gente tem regime próprio, tá? Muitas cidadezinhas pequenas, elas contratam um trabalhador, contratam a pessoa, tá? E ela ainda fica no RGPS e não assina carteira, tá? Mas com uma verte as contribuições. E para a gente encerrar, você vai pedir uma declaração para esse ente público, dizendo que a pessoa prestou serviço da data X à data Y, tá? Com as remunerações na base de tal valor. O salário de contribuição dela foi na base de tal valor. E aí você preenche o formulário RAC, pega essa provazinha e você vai colocar dentro do meu INSS. Mari, como é que eu coloco dentro do meu INSS? Liga para o 135, tá? E pede o ajuste de vínculos e de remunerações, que dentro de um períodozinho de uma semana, 2, vai abrir o espaço dentro do meu INSS do cliente e você coloca o formulário com a prova. Estamos entendidos, gente? Beleza. Ó, apareceu aqui o legal. Tá certo? Vamos lá. Vamos passando, gente. Eu fiz um roteirinho aqui para nossa aula não ficar, né, tão solta. Já conversamos da regularização das contribuições abaixo do mínimo. Já conversamos sobre a regularização do PREC Faculte Conte. Tá certo? Pagamento em atraso, gente, é outra coisa que aqui no escritório eu faço semanalmente. Inclusive, semana passada, tá bom? A data da última. Gente, deixa eu ver aqui, doutora, deixa eu ver aqui, porque a Iraciara, a data não substitui a data fim. Não substitui, Iraciara. Pronto, a Iraciara, ela tá aqui, gente, no YouTube comigo, e ela fez o seguinte questionamento, que ela é muito boa. Iraciara, nesse caso aqui, nós estamos vendo o PREC Faculte Conte, tá? Que é o contribuinte facultativo, que ele tá com esse indicador do PREC Faculte Conte, por quê? Porque ele tá com um vínculo em aberto com uma empresa ou com um município, com alguma coisa. Aí a Iraciara está perguntando, Mari, mas aquela última remuneração dele não fecha, Iraciara, tanto que aparece o PREC Faculte Conte.
Quando não, a gente tem o pré-bloque, para você ter ideia, tá? O ideal é que tenha a CTPS, porque ela faz uma prova extremamente robusta, mas se eu não tenho essa possibilidade de fazer a prova pela CTPS, porque ela não está assinada, pega uma declaração, tá bom? Dessa prefeitura, desse estado, de onde o teu cliente ele está trabalhando e faz o fechamento do vínculo, tá? Não me deixa também, querida. Me deixa. Eu tô com uma empresária aqui, Iracia, deixa eu te falar, te contar aqui essa história, caso concreto que eu adoro. Eu peguei aqui uma não, meu amor, mas eu tenho 16 anos de advocacia e eu também fico tonta. Nem se preocupe, o iniciante, obviamente, né, é mais novo, mas quando você vai pegando, Iraciara, um grau de dificuldade maior, o quinhês do empresário, o quinhês do médico, querida, o quinhês do médico com 50 páginas, não tem como a gente ficar tonta, entendeu? É muito detalhe. Você vai pegando mais prática e parece que o universo, né, Deus, vai entendendo que você está mais capacitada e vai botando clientes mais complexos. É a ordem natural das coisas. Então, ó, preste atenção. Hoje eu peguei aqui, eu estou com um planejamento de uma empresária. Ela tá com contribuições bloqueadas, gente, de 2019 até hoje. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ela está com 6 anos de pré-bloque aqui. Tem noção? Tá? E eu ainda vou descobrir, vou olhar dentro do meu processo da cliente para entender. Ela tem ali, entendeu? Umas contribuições muito erradas. Então, vou já descobrir isso. Outra, entendeu? Outra coisa, gente, que é legal você saber, tá? Contribuições em atraso, gente. Maria, vem aqui para o YouTube, Maria. Pede aí, escreve, eu quero que você recebe, tá? O nosso link, gente. Pagamento em atraso. Bora lá. Semana passada, eu fiz aqui um cálculo do pagamento em atraso de um cliente que ele disse para mim, ele bateu aqui o pé, dizendo que queria pagar no teto, porque quer uma boa aposentadoria. E a gente pagando uns 4 anos para esse cliente, ele, inclusive, já pode se aposentar hoje, com a modalidade pedágio 100%. Fechou? Fechou. Só que quando eu gerei os valores, Deus sabe quanto para esse cliente? Deu 100 mil, mais de 100 mil reais. Tá, o cliente quase desmaiou hoje quando ele viu esse valor aqui do pagamento das contribuições em atraso. Então, na mesma hora, eu já fiz outro cálculo para ele, que foi no salário mínimo, e deu bem melhor. O valor é um valor que, como ele diz, ele pode investir. Mas o que é que você tem que ter em mente? Que o pagamento da contribuição em atraso, ele é o quê? Ele é um instrumento muito poderoso para o advogado. Por quê? Contador normalmente não sabe trabalhar com complementação em atraso, tá? O laceiro também não sabe trabalhar com contribuição em atraso. Quem é que sabe? O advogado previdenciarista, tá? Aquele que se debruça sobre o direito previdenciário. E outra coisa, vamos lá. A contribuição em atraso, só quem pode fazer é aquela pessoa que trabalhou. Começa daí, você tem que ter provas desse trabalho. E é o contribuinte individual e o contribuinte facultativo. Já te adianto, mais sem delongas, que o facultativo só pode fazer essa complementação das contribuições em atraso até 6 meses. Quem pode fazer por mais tempo é quem é o contribuinte individual. Outra coisa, tá? Tenha em mente que para essa contribuição em atraso ela valer, tá? Como tempo de contribuição e carência, o contribuinte individual, quando for fazer essa complementação, ele tem que ter a qualidade de segurado. Ou seja, ele tem que estar contribuindo com o INSS ou então tem que estar no período de graça.
E outra, tá? A primeira contribuição dele tem que ter sido feita em dia. Mariana, quanta informação, gente, não é difícil. Vai contribuir em atraso? Quem é que pode contribuir em atraso? Quem trabalhou, tá bom? Ou o nosso facultativo até 6 meses. A Iraciara está falando assim, gente, estou analisando o CNIS em que tem 3 contribuições adiantadas. Ela estava pagando um mês à frente. Como fica? Ela vai pedir restituição. Gente, não existe isso. Na verdade, ela pode também estar pagando, Iraciara. Olha aí, que aquela modalidade já pagar 3 meses, não é isso não? Que o INSS, olha qual é o código dela. Conversa com a tua cliente e pergunta qual é o código que ela está contribuindo, porque já tem uma modalidade que você já paga esses 3 meses aí. Muitas pessoas fazem porque elas são esquecidas. Eu tenho clientes que olha, o meu problema com quando eles vêm fechar comigo aqui, eles têm que fechar o compromisso uns de me mandar o comprovante de pagamento. Para tu ter ideia, porque ele com ele mesmo, ele não tem esse compromisso. Comigo ele fica com vergonha do tempo que ele me fez perder aqui cuidando dele, que ele me manda todo mês esses comprovantes. Para você ter ideia. Só chegando aqui no escritório, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, gente, tá? Você tem que ver isso. Outra, tem que ter o quê? Qualidade segurado. E a anterior tem que ter sido em dia. Vamos aqui. O contribuinte individual, ele tem que contribuir até o dia 15 de cada mês. Fechou? Digamos que o nosso cliente, a última contribuição dele, né? Assim, vai ter um buraco aqui nessa nossa historinha. A última contribuição dele em 2022 foi em agosto de 2022. Ele pagou em dia, que ele pagou até o dia 15. Setembro, outubro, novembro e dezembro tem um buraco. Depois ele voltou a contribuir em 2023. Vou aposentar esse meu cliente. Eu observo que faltam 4 meses para ele aposentar. Olha aí que sincronismos do universo. Em 2022, ele tem buraco ali nos 4 meses. O que é que eu posso fazer? Pagar os 4 meses em atraso. Mas antes, a gente vai fazer o checklist se ele fechou os requisitos. Tá? Nós estamos em 2025. Hoje, ele tem a qualidade segurada? Check. Tem, Mariana, ele está contribuindo. Beleza. Outra coisa do nosso checklist, ele é contribuinte individual nesse período aqui de 2022 a 2023? Sim, ele é contribuinte individual. Outro check, tá? Ele vai contribuir setembro, outubro, novembro, dezembro, pelo que eu vi ali, né? Agosto foi em dia? Foi. Ele contribuiu no dia 15. Check. Ou seja, ele pode fazer essa contribuição em atraso. Mariana, outra coisa, isso aí é 2022. Nesse buraco aí na contribuição do meu cliente. Como é que eu vou fazer isso aí? Gente, essa contribuição aqui em atraso, vamos contar, estamos em 2025. 5 anos para trás se chama regularização. 2024, 2023, 2022, 2021 e 2020. Opa! Está dentro desse período de 5 anos. É uma regularização. Portanto, eu faço direto no site da Receita Federal. Se você quiser, eu posso até depois deixar gravado aqui dentro do meu YouTube para você o passo a passo. Mas eu tenho que te alertar que quem é da minha comunidade, tá? Prévia e base, tem essa aulinha lá de contribuição em atraso. É umas 4 horas de aula e tem o passo a passo do pagamento da contribuição em atraso dentro do sistema SAL. Tá? Mas como eu já disse, se você não pode entrar na comunidade e tá aqui comigo nessa aula de hoje, aproveitando para estudar, também a gente pode dar um jeito de, né, gravar para você esse passo a passo.
Mas, óbvio, dentro da comunidade, o nosso conteúdo é muito mais organizado e muito mais completo. Aqui eu estou te dando uma palhinha de alguns minutos sobre contribuição em atraso. Lá a gente tem aula de ajuste de CNIS, aula de complementação de contribuição, tá? Lá a gente tem muita coisa mesmo. Iraciara, não. Mesmo emitiu e pagou como se fosse um faculdade. Iraciara, ela vai pedir, sabe o quê? Ela vai pedir esses valores novamente. Tá? Ela tem toda a possibilidade de pedir o pagamento desses valores aí. Tem muito contribuinte facultativo, gente, que faz esses pagamentos errados e você pode pedir a restituição. Não pagou porque quis? Não é facultativo? Pede a restituição, que é dentro da Receita Federal, tá? Normalmente as restituições eu, como advogada, eu não pego. Oi, Alan, gente, o Alan tá comigo. Gente, o Alan, acho que ele tá aqui no Instagram desde quando eu comecei, em 2017, né, Alan? 2018. Sumiu um tempo, mas voltou muito feliz, viu, Alan, de ver você aqui dentro do Instagram, sempre muito participativo, muito estudioso, um colega sempre, né, muito aguerrido aqui, militante. Enfim, peça a restituição dentro da Receita Federal, não é um processo judicial. A questão é que esses valores, eles já aparecem dentro da conta da sua cliente. Fechou? Restituição, gente. Pagamento dessas contribuições em atraso. Ó, o contribuinte facultativo pode pagar até 6 meses. Não, ele não pode perder a qualidade de segurado. Isso está no artigo 107 da IN 128. Outra coisa, gente, que você deve ter em mente. Muitas vezes, quando você solicita ao INSS fazer o ajuste do CNIS, tá? Ou essas complementações, o INSS diz que só pode fazer isso na data da aposentadoria. Mentira! Você pode fazer esse ajuste a qualquer momento. A própria IN 128, se não me falha a memória, no artigo 11, deixa essa possibilidade, tá? Então, tenha isso, gente, em mente. Ah, Iraciara, tenho que te contar uma coisa. Essa restituição do que foi pago errado a mais para o INSS, ela pode acontecer até 5 anos. Depois de 5 anos, já decaiu. Perdeu o dinheiro, tá bom? Mas a gente ainda acha muito facultativo que faz esse pagamento errado, gente. Tem muito facultativo, tá? Que na cabeça dele, ele tá ali com uma empresa aberta, não fechou a empresa dele e começa a pagar como facultativo. O que acontece? PREC, faculte, conte. Tem que mostrar o fechamento dessa empresa aqui. Gente, é uma confusão. Mariana, e esse dinheiro que pagou errado? Eu tenho um cliente que pagou foi 5 anos. Errado. Não, 5 não, mentira. 6 anos. 5 anos foi o que eu pude pedir de volta dessa cliente. Mari, e esse ano, gente, foi para a conta dos prejuízos aí do universo. Tá? Pagou errado, pagou sem indicação, como a Iraciara diz, Mari, que nada. Ela pagou, foi da cabeça dela. Essa cliente, gente, do mesmo jeito, pagou da cabeça dela. Tá? E acontece, meu amor, acontece demais, tá? Nós já estamos, gente, com 47 minutos de aula, tá? Vou falar aqui só de mais uma regularizaçãozinha que nós podemos fazer, que é muito comum, que é o pagamento extemporâneo. O PEST, né, que a gente chama aqui. Gente, eu bato, eu repito. Acho que todo mês a gente está aqui falando desse pagamento, desse indicador no CNIS, porque é um indicador muito presente no CNIS dos nossos clientes. Vou dizer aqui o exemplo, tá? De professor, que trabalha para municípios, que é muito comum, normalmente o professor tem muitos vínculos de trabalho, do médico, de cooperativa de médico, gente, de cooperativa de enfermeira. Gente, é muito normal esse PEST aqui, né? Que são pagamentos extemporâneos. Mari, o que é um pagamento extemporâneo? É aquele pagamento fora do tempo. Da própria, né? O próprio nome diz alguma coisa para você, meu amor.
tá? E ele acontece, esse pagamento extemporâneo, quando o dinheiro é colocado dentro do sistema depois do tempo certo. Falamos aqui durante a aula algumas vezes que o pagamento ele deve acontecer do contribuinte individual e do facultativo até o dia 15. Pagou depois do dia 15, o negócio não vai dar certo. Tá? Vai vir extemporâneo. Do mesmo jeito, as pessoas da empresa, elas têm que fazer esse pagamento, tá? Até o dia X. Se tiver algum contador aqui ou alguém que trabalha com essa parte empresarial, bota o dia, acho que é o dia 21 ou dia 22, que é da mesma forma que o empregado, botou depois desse tempo, vai aparecer o teste. Mariana, e o que acontece? Esse vínculo fica como se fosse irregular. Como se conserta isso? Vamos lá. Tá de carteira assinada, pega o códigozinho RAC, preenche o código RAC. Quem não tem, me pede. Diz assim, Mari, me manda o RAC, que a gente dá um jeito de mandar o RAC para você. Pega a CTPS do teu cliente, tá? E faz essa justificativa. Olha, nesse período aqui, tem o PEST, mas ele tá trabalhando, tá recebendo a mais que o salário mínimo e o recolhimento extemporâneo se deu por culpa do empregador. O empregado, gente, ele não tem essa responsabilidade de pagar por um pagamento feito no período errado, tá? Isso daí, ele não pode vir para a conta dos prejuízos, né? Os prejuízos do universo, que a gente costuma sempre falar aqui, do nosso cliente. O empregador tem que se responsabilizar por esse fato. Tá certo? Então, você botando isso dá certo. Mariana, se for uma pessoa que tá com a cooperativa, muito comum, enfermeira, auxiliar de enfermagem, médico, tá? Você vai pegar uma declaração dessa cooperativa. Normalmente, o teu cliente, ele paga a cooperativa. Tá? Ele paga ao sindicato que vai ter também alguma relação com essa cooperativa. E aí, nesse momento, você com essa declaração dizendo, ó, fulano de tal, o nome completo, CPF tal, ele tem vínculo com a cooperativa do período tal ao período tal, prestando serviço, se for médico para hospital tal, ganhando uma remuneração X, sendo vertidos valores ao regime geral da Previdência Social. Gente, a declaração não precisa ser complexa. O objetivo dessa declaração é dizer que da data tal a data tal ele está com esse vínculo, que é a data da peste lá, que os valores estão sendo vertidos ao INSS. Porque se o valor está sendo vertido num prazo errado, bebê, só mais uma águazinha aqui, tá? Não é responsabilidade do teu cliente. Não é responsabilidade do teu médico, da tua enfermeira, do teu professor. Tá? É responsabilidade dessa cooperativa. A advogada deixa eu ver, Escol Saldanha. Deixa eu ver aqui. Mariana, a cliente tem pagamento a mais do teto INSS. Como pedir a restituição? Você tem que pedir diretamente na Receita Federal, tá? Eu aqui no... E assim, vou já dar uma palhinha. Segura aí, mulher, vem, como disseram, vem aqui pro YouTube, que é melhor eu manter essa tua pergunta. Me lembra que eu vou responder e a gente encerrar essa nossa aula, tá? Só vou encerrar esse nosso raciocínio aqui. O que acontece nessa situação? Pegamos a documentação, tá bom? Das cooperativas e vamos fazer o nosso formulário RAC, botar a prova, tem que ter a prova, ligar para 135, abrir o ajuste ali, tá certo, de valores e remunerações, ligou para 135, ele daqui uma semana, 2, 3 semanas vai abrir como se fosse uma exigência, você bota a prova, demora, faz sempre reclamação na ouvidoria do INSS para esse processo aí andar. Beleza, gente? Mesmo raciocínio você usa para os professores que tem vínculo com o município está atrasado, tá? A minha querida advogada, tá certo? Escol Saldanha, bota aqui o teu nome, doutora. Ela fez a seguinte pergunta: Mari, meu cliente está com contribuições acima do teto. Como eu solicito essa restituição do meu cliente? Pela Receita Federal. Existem estados,
tá? No Brasil, que admitem a restituição já diretamente sendo feita pelo judiciário. Não é o caso de todos os estados. Aqui no Ceará, você tem que pedir primeiramente dentro da Receita Federal. Existindo a negativa, é que você judicializa. Eu, propriamente, não faço esse tipo de trabalho. Eu passo para uma contadora, que ela já trabalha diretamente com a Receita, não tem o menor problema. Mari, quanto se costuma cobrar, né, por esse tipo de serviço? Doutora, normalmente se paga 20% do valor que vai ser resgatado, tá? Mas você tem que ficar sempre observando e ter um controle muito bom, porque o dinheiro já cai direto na conta do cliente. Aí, Mari, então é sem vergonhice do cliente que ele não te avisa? Não, às vezes, cara, a vida do meu médico é tão louca e já entra um dinheiro bom, né, ali que ele nem percebe quando entra um valor, só quando o valor é mesmo muito bom, 100 mil reais, não sei, um valor maravilhoso, demora, não minto. Eu não vou dizer para você que é fácil, tá? Demora. Não é rápido, demora uma vida ali dentro da Receita, mas sai. Por isso que eu prefiro passar esse trabalho para uma contadora da minha confiança, porque ela organiza tudo e ela cuida tudo, tá? Quando ela recebe, ela passa a minha parte. Fico muito mais confortável, mas demora. Por isso que muitos advogados, né, eles não gostam de trabalhar com isso, pela demora e porque você vai ter que ter não, esse contato aí com a Receita Federal. Então, fica aí a dica, tá certo, gente? No mais, meu Deus, estamos com 55 minutos de aula. Olha aí como o tempo passa rápido, gente. Então, hoje, né, nós tratamos das regularizações de contribuição, como nós regularizamos as contribuições dos nossos clientes. Para quê, Mariana? Para aumentar tempo de contribuição, para aumentar carência. Gente, mas o que eu quero dizer para você, vale muito a pena. Ontem eu fiz um cálculo, tá, de uma pessoa que ela aposentou, foi sozinha no INSS e aposentou. Eu fiz a revisão dessa aposentadoria e estava faltando no CNIS dela, tá? O tempo de 2006, 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sim, vários anos de contribuição desse meu cliente. Buraco no CNIS. Eu peguei os olerites dele, fiz aqui o cálculo e a gente aumentou a aposentadoria dele em 450. Mari, não foi muito, gente. Ninguém vai dar dinheiro para o teu cliente. Então, assim, para o aposentado, 450, 500 reais é um bom valor, tá? Eu já considero 400 reais, 450 um valor bom para fazer revisão. Óbvio que às vezes a gente aumenta 2 mil, aumenta 3 mil reais, 1.200, mas o que é que eu quero te falar? Que fazer esses ajustes no CNIS do teu cliente, olhar, né, Iraciara, esses indicadores que deixam a gente tonto, é imprescindível. Tá? É imprescindível para a gente tanto aposentar o cliente de uma maneira mais célere, como também, gente, para que nós possamos melhorar a RMI do nosso cliente. E, em contrapartida, aumentar também o valor dos nossos honorários advocatícios. Beleza, gente? No mais, vamos encerrar a nossa aulinha de regularização, porque quando a aula também fica muito longa, vocês não assistem aqui, tá? No nosso YouTube. Convido você que está aqui, tá bom? Nossa advogada, bota aqui o teu nome para poder vir sempre para o YouTube com a gente. Tem um sim, gente, tem um Prev Base. Quem está perguntando, a gente tem uma comunidade que é um preço maravilhoso para você. Você paga ali uma mensalidade por mês, que muitas vezes não é nem o valor da pizza, você tem acesso, tá, a todo tipo de benefício. E a gente tem cursos de cálculo. Eu sou professora, eu sou prova de cálculo e sou prova também de aposentadorias especiais. O meu métier, gente, é essa parte de contribuição, tá bom? Adoro, isso aqui é o que me faz mesmo me sentir assim, com um papel social, tá? Como instrumento de justiça social, esse meu papel de ajudar os meus clientes a se aposentar com um maior valor. Obrigada, Iraciara, você é sempre, assim, extremamente agradável, tá? Gostei muito. O vídeo aqui, ele foi encerrado. E para você, meu querido aluno do YouTube, tá? Um abraço e até a próxima terça.